E hoje eu quero dizer para você, eu quero profetizar na sua vida. Muita coisa vai voltar para o lugar na tua vida hoje. Tem muita coisa se movimentando no mundo espiritual. E elas estão... Quero dizer para você que Deus tem reservado para nós sempre algo especial, amém? Eu não sei qual é o tamanho da sua expectativa, mas a sua expectativa ela não pode dimensionar que Deus pode fazer em nossas vidas. Está escrito que sua mão não está encolhida para que Ele não possa salvar. Quando nós estávamos cultuando aqui há pouco, o Espírito Santo falou no meu coração algo que é uma chamada de atenção para mim, eu espero que você tome para você também. O que nós estamos fazendo com as palavras que Deus nos dá? O que nós estamos fazendo com os comandos que Deus tem nos dado? Queridos, nós temos que aprender que o devido valor que nós damos a cada comando, a cada direção que Deus nos dá, vai criar algo novo para o nosso futuro. Nós não podemos viver um futuro extraordinário, vivendo um presente sem essa expectativa e sem essa fé. Muita palavra de Deus às vezes está caindo no chão, não porque Deus não é fiel, mas porque nós não estamos zelando pela palavra. Nós temos aqui na palavra, a Bíblia diz que em dado momento Deus havia dado uma promessa a Israel. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. E Deus disse que quando 70 anos se cumprirem, eu vou liberar o povo, vou libertar o meu povo. E a Bíblia diz ali que quando Daniel estava lá na Babilônia, depois que Daniel constatou que já havia 70 anos da profecia, da palavra liberada, Daniel, a Bíblia diz que ele se pôs a orar. Aí nós podemos pensar assim, mas a palavra não devia se cumprir por si mesma? Alguém teve que velar pela profecia. Então eu quero dizer para você, você tem que ser uma pessoa que vela pela profecia. Se você não velar, querido, palavras de Deus que foram dadas para você, elas vão passar. Nós temos que aprender a velar, a respeitar cada palavra que Deus nos dá. Para que a nossa vida de fato se torne um celeiro de bênção. Eu tenho falado algo que alimenta a minha fé, que alimenta meu ânimo, que me sustenta. É saber e acreditar que Deus fará na minha vida o que Deus não fez na vida de ninguém na minha família. Que eu vou ser na minha casa o que ninguém na minha família é até agora. Tem algum crente aí? Amém. Fala para o seu irmão, isso é com você. Então se apodere da palavra de Deus. Se apodere das promessas. Que nós possamos ser essas árvores que vão dar sombra para muita coisa, vão dar sombra para muita gente. E muita gente vai se aninhar em nós. É interessante, eu estava comentando com uma pessoa essa semana, na época que já ocorreu, né? Lá nos Estados Unidos sempre tem aqueles incêndios, né? Aqueles incêndios loucos que você vê. Teve agora um incêndio, acho que foi na Califórnia, e uma imagem extraordinária, a pessoa caminhando, andando de carro de noite e a montanha toda inflamada em chamas. Aí você olha, meu Deus, que absurdo, que loucura, né? Quase 1000 pessoas morreram. E tá na história americana. Todo ano tem fogo naquele lugar. Por quê? Porque faz parte do processo em que a velha vida morre e dá lugar à vida nova. Você sabia disso? Que nos Estados Unidos as árvores daquele lugar, aquela floresta, ela pega fogo naturalmente. Quando o tempo está muito quente, pega fogo nas árvores, o vento sopra e sai queimando toda a floresta, e as sementes que caem e queimam no fogo, elas germinam, gente. E poucos dias depois já começa a brotar vida nova. Sabe o que eu aprendo? Que às vezes, naquilo que para muita gente pode representar um ponto final, pode representar uma morte, para nós pode recomeçar um recomeço. Jesus vai dizer na sua palavra que
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu falei aqui, acredito, na semana passada, que quando Jesus morre na cruz do Calvário, né, céus se abrem, a terra treme, sepulcros se abrem, e pessoas foram vistas vivas. Pessoas que foram dadas como mortas, já estavam enterradas. Até na morte, Jesus produziu vida. Então, gente, entendamos os comandos de Deus para a nossa geração. Amém? Bom, gente, eu quero comentar com vocês hoje uma breve palavra. Abra sua Bíblia comigo, me acompanhe nessa leitura lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. O tema dessa noite é Deus de Aliança. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31 ao 34. Olha essa palavra como ela é tremenda, absorva para a sua vida. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, queridos? Que aliança maravilhosa. Por que Deus estava falando de uma nova aliança? Porque já havia uma antiga aliança. A aliança que Deus havia firmado com Moisés, com Israel, através de Moisés, dando a eles os 10 mandamentos. Deus havia firmado uma aliança. Mas Deus estava falando de uma aliança superior. Deus estava falando de uma nova aliança, de um novo tempo. Só que Deus não podia firmar uma nova aliança sobre uma velha aliança. Ele removeu a velha aliança. E ele criou uma nova aliança com a casa de Israel. Tudo seria diferente. E Deus andou ministrando no meu coração sobre esse tema, aliança. Todo vínculo de relacionamento que Deus tem com o homem é regido por uma aliança. Todo relacionamento que Deus estabeleceu com o homem é firmado uma aliança. E nós sabemos, queridos, que não se relaciona com Deus, ninguém se relaciona com Deus fora de uma aliança. É impossível. E isso é muito lindo, queridos, porque nós vivemos numa geração que está a cada dia descartando esses vínculos, esses elos tão importantes. Toda aliança exige entrega e renúncia de duas partes. Você observa quando há um casamento, há uma troca de aliança, em que a mulher coloca a aliança no dedo do homem e o homem coloca a aliança no dedo da mulher. É assim? E há uma declaração, eles firmam um contrato e um fala para o outro da sua responsabilidade nesse contrato. Mas o que a nossa geração está vivendo é uma falência dos relacionamentos baseados em aliança. E eu quero falar para você uma coisa. Deus não muda. Tá? Ah, mas é assim hoje é diferente. Com Deus continua do mesmo jeito. Deus não vai ceder a chantagens humanas. Quer se relacionar com Deus? Entra na aliança. Deus não muda, queridos. E hoje, se você observa o sistema, a mídia, o mundo, o que eles estão fazendo? Eles estão descartando esse valor tão importante da aliança.
Hoje a moda é a pessoa ter relacionamento sem compromisso. Mas o objetivo é o quê? O objetivo é atingir toda a noção que nós temos de relacionamento com Deus. Porque, de forma meio que inconsciente, isso vai nos atingindo. Hoje, você pode observar as pessoas têm uma grande dificuldade de firmar compromisso com Deus. Por quê? Porque o diabo vem trabalhando para desconstruir os nossos valores. É por isso que Deus não muda. Deus disse, é assim que tem que ser. Por quê? Porque Deus não abre mão da aliança. Fala para o seu irmão então, seu lado, diga, Deus não abre mão da aliança. Então hoje, amados, que nós podemos observar que o sistema está trabalhando para que as pessoas não tenham vínculos, não tenham elos. É a jogada do diabo. Tá? Então hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas rompem esses vínculos por muito pouco. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque Satanás tem trabalhado para que essa geração seja egoísta. E não tem aliança sem entrega. Não tem aliança sem renúncia. Uma pessoa não pode ter um relacionamento sério com Deus se ela não entra na aliança. Deus, eu quero entrar na aliança. Quer entrar na aliança? Pois esses aqui são os termos para você entrar na aliança comigo. Então hoje, as pessoas vêm para a igreja para, vamos dizer assim, para satisfazer, sei lá, o seu descargo de consciência, né? Eu passei a semana pecando, vou para a igreja, vou pagar meus pecados. Vem para a igreja, chora no culto e tal, recebe bênção, vai embora e volta a ser a mesma pessoa. Por quê? Porque ela não firma vínculo com Deus. Quero falar para você, querido. Deus só aceita relacionamento com você firmado sob uma aliança. Não tem negócio com Deus. Deus, vamos conversar. Não. Se você quer, esses são os termos. Deus não abre mão. Deus não recua. Nem 1 milímetro. Amém? Por quê? Porque só quem sai ganhando é você. E se você não assumir um compromisso com Deus, quem sai perdendo é você. Deus não negocia, é inegociável. Sabe, gente, é equivalente a... Imagina uma mulher vai casar com um cara, olha, eu quero casar com você, mas eu quero ter umas jogadas por fora. Qual mulher aceitaria uma condição dessa? Essa mulher louca. Né? Jamais. Não, se quiser comigo, eu sou a única. Então, gente, nós não podemos negociar. Nós somos atraídos naturalmente por uma aliança. Isso está em nosso DNA. Toda pessoa, que ela pode ser a pessoa mais frustrada do mundo, ela pode ser a pessoa cheia de problema, mas toda pessoa quer uma família. É ou não é? Toda pessoa, querido, ela pode dizer assim, eu não quero casar. Mentira. Todo mundo quer ter uma família. Toda pessoa. Por quê? Porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para nos relacionar sob o teto da aliança. E existem 3 alianças que Deus fez com a humanidade. Eu quero que você entenda que existem pessoas com quem Deus fez aliança. Abraão, Davi e tantos outros. Deus fez aliança com homens. Mas eu quero dizer para você que existem 3 alianças, existem 3 formas de aliança que Deus fez com a humanidade. 3. A primeira, Deus fez uma aliança com o homem na criação. Quando Deus criou o homem, automaticamente Deus fez uma aliança com ele. Tá? Ali estava nascendo a raça. Por exemplo, a palavra Eva, ela é mãe de todas as mulheres, né? De toda a raça humana. Então, Deus ele fez uma aliança. Por exemplo, quando uma mãe tem um filho, quando um pai tem um filho, nem que ele não queira,
Ele está ligado a esse filho. Mesmo que esse filho vá embora daqui para a China, ele vai continuar aliançado com o pai e com a mãe. Isso não muda. Assim é conosco. Deus tem uma aliança com você. Na criação de Deus. Qual foi a segunda aliança que Deus fez com a humanidade? Ali depois do dilúvio. A raça humana quase toda foi dizimada. Só ficou a família de Noé. Deus fez uma aliança com Noé e com a sua descendência a partir daquele momento. Deus encerrou um ciclo e iniciou outro. Deus fez uma aliança com a humanidade. E Deus diz o seguinte: a partir de hoje, nunca mais o homem morrerá pelas águas. Eu não vou mais destruir a humanidade. E para selar e para carimbar, para legitimar essa aliança, Deus colocou um sinal no céu. O arco da aliança. Aí Deus diz para nós, toda vez que você olhar para o céu e ver o arco, você vai lembrar da aliança que eu fiz com vocês. Amém? Então quando você olha para o céu, arco-íris. Que arco-íris o quê? Íris é uma deusa grega. Arco-íris, que arco-íris? Arco da aliança. Nem que aqueles outros lá venham tomar o arco-íris como se fosse símbolo do seu grupo. Coloca até no Facebook o tal do GGGBT. Não aceite. É nosso, é de Deus, é da Bíblia, é do povo de Deus. Arco da aliança. Amém? É o sinal da aliança de Deus com você. Amém, queridos? Deus tem uma aliança com o seu povo. Toda vez que você ensina para os seus filhos, porque certas coisas a gente esquece. Toda vez que você vê lá ameaçando chover, aquele arco lindo, você vai dizer, meu filho, tá vendo? É o sinal da aliança de Deus conosco. E terceira aliança que Deus fez com o homem, a aliança na cruz do Calvário. Por quê, queridos? Pode observar que essas três alianças têm tudo a ver com a vida que Deus estava dando à humanidade. Lá na criação, Deus criou o homem, aliançou com o homem. Lá no dilúvio, toda a raça humana foi destruída. Sabe qual a família de Noé? Deus deu a vida e uma nova chance ao homem. Nova aliança. E na cruz, Deus encerra o período da condenação e dá ao homem uma nova aliança. Amém? Um novo testamento é feito ali. Querido, isso aqui é muito sério. A aliança que Deus fez com o homem lhe deu alguns direitos. Vamos ver quais são. Primeiro, lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Tá? Quando eu entro na aliança com Deus, eu sou chamado de filho de Deus. Eu não posso me tornar filho de Deus fora da aliança. E o que representa isso? Representa três coisas importantes quando você se torna filho de Deus. Três coisas você tem acesso: proteção, provisão e herança. Debaixo dessa aliança, eu tenho direito à proteção de Deus, eu tenho direito à provisão de Deus e eu tenho direito à herança. É como uma família, meu irmão. Gente, você quer ver um pai, quer ver uma mãe valente, mexe com seu filho. Um pai e uma mãe não aceita alguém agredir seu filho. Eu me lembro de um pastor, amigo nosso, ele conta um testemunho, até na nossa rede de homens ele contou, que um dia, na escola do filho, o filho dele foi agredido, o cara filmou o filho dele sendo agredido. Depois esse vídeo chegou na mão dele, ele ficou tão indignado. Aí ele pegou o carro dele, colocou um cacetete dentro. E ele disse para ele estava falando, pastor, eu ia dar só na cara daquele rapaz que bateu no meu filho. Mas eu ia... E ele estava irado. Detalhe, pastor,
eu ia quebrar o cassete. E aí ele conta que tal, foi vencido por aquele momento, não fez. A esposa dele fez o contrário. Salvo engano, ela comprou uma mochila pro rapaz. Foi lá e deu de presente pro rapaz. Disse, você bateu no meu filho, mas eu quero lhe dar um presente. Ela fez o contrário. Gente, mas a nossa humanidade, eu estou só falando isso para você entender que a nossa humanidade, como que a gente funciona, né? Esse sentido de proteção. Agora você imagina Deus com a gente. A partir do momento que você se tornou filho de Deus, você está debaixo da proteção de Deus. Você é filho, você está debaixo da provisão de Deus. Gente, nós passamos aperto, nós passamos luta, meu Deus, o que a gente vai comer hoje? Você se rebola para cá, rebola para lá, uma hora a porta abre. Mas você não fica desamparado. Amém? É como diz Davi, né? Já fui jovem, agora sou velho. Nunca eu vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Segundo, essa aliança resgatou o homem da condição de pecador e o fez santo. Tá? É outra coisa. Eu não posso ser santo fora da aliança. Entenda isso. E sabe o que Deus falou comigo quando eu estava fazendo esse ponto? Eu só posso entender, queridos, entenda isso. Nós só podemos entender a dimensão do que Deus fez por nós quando nós lembramos quem nós éramos. Tem horas que você tem que parar para pensar e dizer, meu Deus, quem eu era antes de Jesus? Quem eu era antes de conhecer a Deus? Eu só posso entender a dimensão do que Deus fez quando eu enxergo que Deus fez na minha vida, como eu era antes de servir a Deus. Às vezes nós somos tão ingratos, queridos, ficamos reclamando com Deus. Poxa, Senhor, Tu não me tira dessa situação. Parece que o Senhor não está vendo a minha luta, a minha dor, a minha angústia. Esquecemos tanta coisa maravilhosa que Deus já fez, tanto livramento, tanta manifestação de cuidado, tanta bênção. Terceiro, a aliança nos deu acesso a uma vida mais do que vencedora. Meu irmão, minha irmã, Deus lhe transportou. Queridos, eu não aceito essa história de crente que vive uma vida medíocre, mediana. Ah, Deus sabe a vontade de Deus. Que vontade de Deus? A vontade de Deus é que você tenha uma vida mais que vencedora. Imagina uma coisa, meu irmão, como que a pessoa vai dizer assim, eu quero servir o Deus que você serve, se não existe Deus na tua vida. Sabe o que eu estou falando? A pessoa olhar, rapaz, não é que esse cara mudou mesmo? Não é que essa mulher mudou mesmo? Era uma pessoa totalmente triste, desamparada, largada da vida. Aliança da minha vida. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e diga assim, aliança com Deus mudou minha vida. Quarta coisa, a aliança nos deu direito a uma vida eterna. Amados, entenda uma coisa. Existem duas condições, a morte eterna e a vida eterna. Quando a Bíblia fala de morte eterna, significa inferno. Ou seja, a pessoa vai passar a eternidade queimando no fogo do inferno. A vida eterna foi conquistada pela aliança. Deus disse, vem meu filho, eu vou colocar você dentro do projeto do céu. E eu estou dizendo para você hoje que você foi salvo por uma aliança. Diz os teólogos que quando Jesus estava morrendo na cruz, Deus deu uma volta na cruz, selando a aliança dele com a humanidade. Por isso, dizem alguns estudiosos, que a terra tremeu, os céus abriram, o véu rasgou, mortos ressuscitaram.
eu acho que é apenas um lampejo da presença de Deus na terra. Deus rodou ao redor da cruz. No alto do Calvário, uma aliança foi feita. E quinto, a aliança nos deu direito a uma vida de restauração completa. O que Deus operou na sua vida através da aliança foi completo e concreto. Tá? Isso aqui também é o que eu falo repetidamente na igreja. Guarde isso. Deus não fez uma obra pela metade. Então, apóstolo, eu ainda estou vivendo uma vida parcialmente vitoriosa. Então tem alguma coisa errada com o evangelho que você está vivendo. Que Deus fez na sua vida foi completo. Amém? Ele selou, ele fechou. Foi concreto, foi verdadeiro. Meu irmão, ninguém pode questionar a tua experiência. Sabe por quê? Porque ninguém viveu essa experiência por você. Sabe aquela oração que você já fez, aquele pedido que você já fez e Deus te deu assim. Você sabia que só Deus podia te dar aquela resposta. Só Deus podia abrir aquela porta. E Ele abriu. Então as pessoas não podem questionar a nossa experiência. Amém? Você tem tudo na sua mão. Faça uma aliança com Deus. Gente, nós não podemos deixar uma abertura na aliança, uma lacuna na aliança. Nós temos que fazer uma aliança séria com Deus. Amém, povo de Deus? Vamos nos colocar em pé. Em nome de Jesus.